Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje, dia 19 de junho de 2021. Hoje vou fazer mais um estudo falando o que é o amor na linguagem da Bíblia. Isso é muito importante que você saiba para que você não venha mais ser enganado, enganada. Porque hoje fala-se muito em amar o próximo, mas quando você conversa com a pessoa, eu falo para você chegar na rua, falar com pessoas o que para elas significa na linguagem bíblica amor, e você vai compreender que o que elas entendem não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Hoje vou passar um pequeno estudo, eu acredito que não seja mais do que 20 minutos, para você entender o que significa a palavra amor na Bíblia. Porque muitos estão erroneamente, quase que cai aqui o celular. Muitos estão erroneamente achando que a palavra amor é uma coisa, mas na verdade não é, é outra. Então vamos hoje decifrar o que é isso e, claro, conhecer um pouquinho mais a Bíblia. O meu nome é Oliveira, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar, dar um like. E mais, ajude o Evangelho, saia da sua casa, vá evangelizar. Não evangelize em nome de religião, e sim evangelize no nome do Salvador, no nome do Criador. Não busque ninguém para dentro da religião que você está, mas faça as pessoas entenderem que é errado e se arrepender. Porque a palavra é salvação, não é religião. Então, desde já, põe seu joelho no chão, ore e em seguida veja o estudo. Peço obrigado. Lembre-se, se inscreva no canal, compartilha, dá um like. Seja abençoado, você e sua família. Olá, tudo bem? Depois da sua oração, vamos agora ver o que a Bíblia fala sobre amor. O tema do estudo é o amor do Criador. Hoje trarei o estudo sobre a característica do que é o amor. Vamos lá em 2 Pedro 1,7. Já pegou já a sua Bíblia? Então vamos lá. 2 Pedro 1,7. Depois vamos em Hebreus. Hebreus 13:1. Hebreus 13:1. E logo que você achar e marcar, vamos em 2 Reis 19:34. 2 Reis 19:34. O que eu quero falar sobre isso? Para que você venha ter o entendimento. Eu vou ler aqui agora o que está escrito. E caso esteja um pouco diferente da sua Bíblia, é porque primeiro eu estou lendo diretamente na internet. E até as Bíblias que eu tenho, eu procuro pegar a versão de revista e atualizada 1993. Tá? Eu gosto muito. Tá? Então assim, vamos ao que eu pedi para vocês procurarem. Vamos em 2 Pedro. 2 Pedro é lá perto de Apocalipse. Tá? Se você ainda não tem aquela ginga, é só você ir lá em 2 Pedro. É lá perto de Apocalipse. Vai com calma, vai com cuidado. Dá um pause até você achar para depois você escutar o que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. O que isso quer dizer? Piedade, o amor fraternal.
A piedade que está sendo falada aqui é o ato de você perdoar, é o ato de você relevar tudo aquilo que tenha sido cometido contra você. E ao amor fraternal, a caridade. E quando se fala do fraterno, fraterno é você se desarmar e trabalhar em prol daquela pessoa para suprir as necessidades daquela pessoa. Não é que você vai deixar de viver para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Não. Você vai saber perdoar a pessoa e esse perdão vai vir em característica de você saber servi-la. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto. Então, o que acontece? Para você compreender. Vamos agora em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. O livro de Hebreus, para você que não tem muita intimidade, é assim, ó, para você se encontrar, tá? Vai vir os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois vai vir o livro de Atos, o livro de Romanos, os 2 livros de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, os 2 livros de Tessalonicense, os 2 livros de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu. Se você quiser partir do Novo Testamento. Agora, se você quiser partir de Apocalipse, vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 8º livro de trás para frente. Vem Apocalipse, Judas, os 3 livros de João, os 2 livros de Pedro e vem Tiago. Então, se você quiser ir lá para Apocalipse e vir desfolhando até chegar o livro de Hebreus, fique à vontade. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Esse versículo 2 está sendo lembrado que aconteceu lá quando houve-se a destruição de Sodoma e Gomorra. E hoje vale também. Por quê? Para você que crê, o ato de você ser uma pessoa cooperativa, isso é, uma pessoa que trabalha em prol daquele ou daquela, sem olhar se a pessoa é viciada, se a pessoa roubou, matou, sem querer saber o que a pessoa fez no passado, mas entendendo que ela mudou hoje, não porque está perto de você, mas ela mudou. Ela não fuma, não cheira, não rouba. Então ela mudou. E aqui está sendo advertido que não vos esqueçais da hospitalidade. Isso é, aprenda quando uma pessoa chegar na sua casa, servir um copo d'água, oferecer um copo de café, oferecer um pedaço de pão, um prato de comida, porque hoje esse tipo de hospitalidade não existe mais. Pergunte se a pessoa está bem. Não, não querendo se envolver na vida particular dela, mas isso é ser hospitaleiro. E isso também é uma forma que você tem de demonstrar para aquela pessoa que aquela pessoa é bem-vinda aonde você está, mesmo você não gostando dela. Porque nós que somos convertidos, não temos essa de olhar para a pessoa e não gostar da pessoa. Se você olha para alguém e você odeia aquela pessoa, se você olha para alguém e você não bate com aquela pessoa, se você olha para alguém e você fala assim, ó, eu não me cruzo com ela, desculpa, mas você ainda não é convertido, você ainda não é convertida, você ainda está dentro de uma característica mundana. A pessoa que é convertida, ela não tem mais ódio, ela não tem mais raiva. E o mais engraçado, é tanta gente falando que é convertido, que é convertida, mas você não sabe nem onde que a pessoa mora, porque ela não tem
amizade com ninguém. É trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, trabalho. Ela não tem uma vida aberta para as pessoas. Isso é muito triste. Mas voltando ao que eu estava falando aqui sobre Hebreus 13, tá bom? Em relação ao Hebreus 13, eu acredito que você já está entendendo. Agora vamos lá em 2 Reis. Então, o primeiro livro, vamos para 2 Reis, capítulo 19, versículo 34. Vamos lá. Para você que ainda não conhece a Bíblia, vamos lá. O livro de Reis fica, você vai assim, você vai abrir lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, aí vai vir os livros, os 5 primeiros livros que as pessoas falam que foi Moisés que escreveu. Mas não foi ele não, mas vamos lá, vamos fazer de conta que foi ele. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí depois vai vir o livro dos juízes, ou patriarcas, ou pais, né? Josué, Juízes, Ruth. Aí vai vir 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. A 2 Reis é o 12º livro depois de Gênesis, tá? São 12 livros ao total. Então, você querendo, é só ir lá. Por que eu estou explicando? Porque é o tempo suficiente para você poder chegar a achar o livro. Por isso que eu faço essa pequena explicação. Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 19, versículo 34. 2 Reis, 19, 34. Vamos lá? Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Você está compreendendo que o ato de amar o próximo é o ato de servir ao próximo? Isso é, o que isso quer dizer para você entender um pouquinho melhor? É uma coisa simples. Eu estou no apartamento aqui, eu acho incrível. Desculpa eu interromper aqui, mas eu acho isso incrível. Vai dar. São 11h32. Até eu começar a falar aqui, eu não escutava barulho de nada. Aí já teve furadeira ligada, pessoas batendo na parede, alarme de carro. É uma coisa incrível. Mas vamos lá. Desculpa aí para eu parar, mas eu acho isso incrível. É só a gente falar um pouquinho do evangelho que começa a acontecer um monte de coisa. Então vamos lá. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Criador. 35. Então, naquela mesma noite saiu o anjo e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Isso é, compreenda. Eu li o versículo 34, desculpa, eu li o versículo 33 e o versículo 35, para você entender o que é o versículo 34. Quem está falando ali não é um homem. Quem está falando ali é o próprio Criador. E o Criador está falando que, por amor, isso é, pelo servo que o serviu, agora ele vai servir a este servo, livrando-o da morte. Então, o que você tem que entender? Que a nossa luta é diária. E antes de eu querer que alguém me sirva, isso é, que alguém me ame, eu tenho que primeiro amar. Primeiro amar. Eu tenho que aprender a servir o próximo. E isso é muito difícil da gente encaixar na cabeça, porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade corrupta, imunda. Tudo é sexo, dinheiro e droga. Tudo é o agora. Não pode parar, respirar fundo e deixar para amanhã, não. Tem que ser agora. Sexo, droga, dinheiro.
A vida está valendo menos do que um sopro. E quando você encontra pessoas dispostas a se doar, a trabalhar para alguém, vem outros querendo fazer propaganda e querendo ganhar mídia, querendo ganhar algum reconhecimento, alguma coisa sobre aqueles que querem fazer alguma coisa por alguém, que não estão pedindo nada em troca. Então também observe isso, para que você não venha cair nessa desgraça de quando você estiver fazendo alguma coisa para alguém, as pessoas começarem a falar seu nome. Porque quando lá tentaram fazer isso com Paulo, se não me engano, com Pedro, eles tiveram que orar, expulsar aquele demônio. E ainda vieram atrás, cobrando. Porque o que você faz ao seu próximo, ninguém tem que saber. É você e o Criador. A própria Bíblia fala: o que a sua mão direita fizer, não deixe que a esquerda veja. Porque o ato de amar é o ato de servir, não é você beijar na boca, não é você ser bonzinho. Não. Amor significa trabalho, servir ao próximo. Quem é o mais importante, como está no Evangelho escrito? O que serve à mesa ou o que está sentado à mesa? O próprio Salvador falou: é o que serve, porque quem serve sou eu. Eu estou mostrando para vocês que o mais importante é quem serve, é quem trabalha em prol daquele. Então aprenda isso, aprenda isso. Vamos seguir ao estudo. Como eu já tenho te falado, o amor aqui em questão não se faz por sexo, casamento, sentimentos afetivos em relação aos pais, filhos, netos e etc. O sentimento aqui em questão é o servir, é o fazer através do querer, da vontade, do que é certo. O Criador, ele nos mostra através do seu servir o ato de amar, de se sentir capaz de mostrar a você que o mal não tem o poder de dar nada. Que os guias, entidades, santos, demônios, imagens, esculturas, anciões, padres, pastores, sacerdotes, sendo que até a religião não tem o poder de fazer nada por você. O Criador, através da Bíblia, vem nos mostrando que, através dos tempos, só existe uma única forma de reconhecer o Espírito do Criador. E nessa pessoa, que é o ato de servir, vamos lá, Evangelho de João, 14, 21. Evangelho de João, 14, 21. Como eu já falei, vai vir Mateus, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de João, 14, 21. Eu estou repetindo aqui para vocês poderem chegar lá. Evangelho de João, 14, 21. Vamos lá? Vou ler, tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí eu te pergunto, esse versículo, o que ele fala com você? Que mandamentos são esses? Fala para mim. Hum? Vamos lá no 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Que palavra é essa? Fala para mim. Que palavras?
Eu estou aqui calado para você raciocinar um pouquinho. Porque diferente do que você é acostumado a escutar por aí, eu estou conversando com você para você raciocinar. O ato de amar ao Criador, o ato de amar ao Salvador, você só pode entender isso quando você estiver entendendo o que é a lei. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Se você não entender a lei, você não vai compreender o que é amar o Criador. Mas o que eu quero te mostrar aqui não é isso. O que eu quero te mostrar aqui é: guarde a minha palavra. Então isso é muito simples. Por quê? Porque quando você entende que a palavra é o ato de fazer, a palavra é o ato de você ter. Porque assim, Gênesis, haja luz e houve a luz. Apocalipse 1, profecias que dei ao meu servo deu a João. Isso é, palavra. A palavra é o ato de obra, é o ato de trabalho, é o ato de servir. É aquilo que mesmo você não vendo, você crê que há de existir. Porque tudo vem da palavra. O ato palavra significa trabalhar, fazer, deixar de ter para existir. Então, cuidado com o que você fala, principalmente aos filhos, ao marido, à esposa. Cuidado. Então, depois que eu já dei essa pequena explicação sobre o Evangelho de João 14:21, de amar ao próximo, assim eu falo. Quando alguém ora por você, o poder que aquela pessoa emana pela voz tem que sair mal. Porque tanto você quanto ela, um está trabalhando em prol do outro, um está com a mesma fé alicerçada igual ao outro. O espírito que está ali, ele tem que sair. Se ele não sair, é porque vocês ainda estão com falhas de caráter, falhas de entendimento e tantas outras coisas. Isso você estando na sua razão, estando certo do que você está fazendo, porque tem muita gente que está com a vida toda errada, com gato no relógio da luz, não paga água, não paga imposto, pega dinheiro emprestado e não devolve, e depois quer ficar orando falando que a vida tá ruim. Não, resolva a tua vida, se conserte. Se tem gato no seu relógio, tira esse gato do seu relógio. Se você não paga água, vá lá na SEDAI, põe hidrômetro na sua casa. Se você tem dívida com pessoas ou com lojas, corra atrás para pagar. Peça desculpas, peça perdão. Se você está vivendo na casa de alguém, mãe, pai, avô, avó, se você está vivendo na casa de alguém e esse alguém visivelmente está não te aceitando mais dentro daquela casa, saia dessa casa. Vá viver sua vida. Agora, se você é causador de toda discórdia dentro da casa, não venha fazer isso como uma forma de falar que você está certo e está todo mundo errado, não. Se você é a pessoa que faz discórdia, aprenda a pedir perdão e se conserta. E as coisas não resolvem de um dia para o outro, não. Porque as mágoas existem, as mágoas ficam. É com o tempo que você vai curando as mágoas e vai se resolvendo. E se realmente a ferida estiver muito grande, de uma forma que vai ser muito ruim, por favor, saia desse local, dessa empresa ou dessa casa.
Porque também não adianta você ser crente na igreja e chegando dentro da empresa fica puxando o tapete dos outros, fazendo fofoca ou qualquer outra coisa nesse sentido. Saia dessa empresa, se mude dessa casa. O seu casamento está ruim, jejue e ore com sua esposa, com seu marido. Se realmente não tiver mais pé, um não consegue mais olhar para o outro porque as feridas são grandes, se separe. A Bíblia fala que você pode se separar. Ah, mas eu não traí. O que mais vale? Você viver feliz, tendo um amigo, uma amiga, porque não é que o casamento termina que vai virar inimigos, mas o casamento terminando, vocês vão ser amigos, e cada um com sua vida, ou você viver numa situação que tudo é motivo de briga, discórdia, os filhos se perdendo. Então pense nisso. Espero que não se separe, mas se for melhor a separação, se separe. Vamos lá. Quando alguém ora por você, o mal tem que sair. E todos os vícios em você têm que perder força, acabar. E com isso, você ter a sua vontade restaurada. As brigas, a prostituição, as doenças, tudo acaba com a sua conversão. E a sua conversão, ela tem que acontecer. Porque se isso ainda existe na sua vida, é porque você ou o seu cônjuge não são convertidos. Tem que acontecer a conversão. Vamos lá, 1 João, capítulo 4, 21. 1 João 4, 21. 1 João fica lá perto de Apocalipse. 1 João é o quarto livro, de trás para frente. Vem Apocalipse, Judas, terceira, segunda, 1 João. Tá? 1 João 4, 21. 1 João 4, 21. Eu fico repetindo assim. Tem muita gente que odeia. Eu fico repetindo assim porque é para dar o tempo de você achar. 1 João 4, 21. Vamos lá? Ora, temos da parte dele este mandamento, que é: ama ao Criador, ame também a teu irmão. Isso é, a religião hoje fez as pessoas acreditar que todos têm direito ao mordomo. Mas que tipo de mordomo? Aquele que só serve, que não quer servido. Aí eu falo para cada um: a única forma que eu tenho de mostrar ao Criador e ao Salvador que eu o amo é servindo-o. E qual é o mandamento que ele me dá entre o ato de servir? É ir até essa pessoa e dar as boas novas. Que o Salvador morreu, ressuscitou e preparou um bom lugar para aqueles que o amam. Isso é, para aqueles que o trabalham para ele. Então não vem você falar que você é convertido, que você não é convertido, se você ainda não está preparado para amar o teu irmão. Não venha falar isso. Muito depois de convertidos, acabam caindo, voltando ao velho ser, trazendo de novo todos os males. E assim o que a palavra fala na Escritura em Mateus 12, 43 ao 45 e Mateus 13, 3 ao 12. Vamos lá? Vamos lá? Mateus 12, 42 ao 45. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui estar quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra.
Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Capítulo 12, versículo 43 ao 45. Agora vamos no Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Do 3 ao 12. Do 3 ao 12. E falou-me de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha o quê? Raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra. Esse é você, meu amado. Esse é você, minha amada. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é, quem tem ouvidos para aprender, aprenda. Eu pergunto a você, no versículo 8. E outra caiu em boa terra. Eu creio que é você. Você. E deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Meu amado, minha amada, não importa a quantidade de frutos que você dê, mas que pelo menos dê um, porque o seu Senhor botou você no trabalho para dar o quê? Lucro. E qual é o lucro? É você render os juros daquilo que ele está te dando. Ele não quer que você dê 100, ele quer que você dê no mínimo 1. Você tem que ser positivo, não negativo. Hoje, as pessoas estão dando prejuízos, estão sendo negativas, porque o testemunho que elas estão dando é para tirar a fé. Uma coisa é você falar, saia dela, povo meu. Por quê? Porque as religiões estão tomadas pela maçonaria. A outra coisa é você chegar para a pessoa e falar assim, ó, você está errado porque essa fé que você está errada. Não faça isso. Deixe que a palavra convença. A palavra, não você. Você não precisa explicar nada para ninguém segundo o que você acha. Faça o que eu estou fazendo. Mostre a palavra sem falar nada para ninguém. Deixa a pessoa raciocinar. Deixa a pessoa avaliar se o que ela está vivendo é correto ou não. Vamos voltar aqui para o texto. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que falas por parábola? Ele respondeu, disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Esse versículo 12. Como é que está a sua vida hoje? Fala para mim. Você dá um passo para frente, 50 para trás? Engraçado, né? Como que esse versículo está falando com você? Porque se você dá um passo para frente e depois consegue dar mais 10, sem prejudicar ninguém, sem dar mau testemunho, parabéns. Mas se você está querendo dar um bom testemunho e não consegue andar para frente,
Olha a tua vida, olha a vida dos teus filhos, marido, esposa, e entenda o que está de errado para consertar. Mas com tudo que possa acontecer com você, ou com algum parente ou amigo, não fique mole ao labuto. A luta é diária e só haverá um vencedor. Quem é esse vencedor? Fala para mim. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse versículo é lindo, sabe por quê? Porque quando você combate o bom combate, é um combate árduo, duro, mas limpo. Que todos irão olhar para você e vão falar: você é digno. Porque por mais que as lutas venham, você vence uma por uma, sem desonrar você, sua família e nem ninguém. Completei a carreira, que coisa linda. Isso é, comecei lá atrás como ninguém e hoje eu chego aqui à frente como um general. E hoje eu me aposento. Por quê? Porque toda a obra que eu tinha que ter feito, já fiz. Guardei a fé. Guardei a fé. Isso é, por mais que todo mundo, por mais que a luta venha, eu fui obediente até o final, porque fé significa obediência. Guardei a fé. Isso é, fui obediente ao extremo. Que lindo esse versículo. Que lindo. Que lindo, 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 lindo. Que lindo. Isaías 30, 32. Vamos lá? Isaías 30, 32. Isaías 30, 32. Estou falando bastante, hein, para você achar. Vamos lá? Aí vai vir assim, ó. Salmos, para você encontrar. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cântico, Isaías. Tá? De novo? Então tá, vamos lá. Vai lá no livro de Salmos. É o livro mais fácil que tem para se encontrar na Bíblia. Salmos. Aí vai vir o livro de Provérbios, depois Eclesiastes, Cânticos e depois Isaías. Tá bom? Vamos lá? Isaías 30, 32. Vamos lá. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamboris e harpas e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Criador, como torrente de enxofre, a acenderá. Isso é, meu amado, isso é, minha amada. Olha o que o versículo 32 fala sobre você que está nessa labuta, sobre você que está nessa luta. Cada pancada castigadora com vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas e combaterá vibrando golpes contra eles. Isso é, você é a vara. Você é a vara. Não esmureça. Lute. Porque o ato de servir é amar o próximo. Continue, continue. Não pare. O estudo de hoje será para abrir verdadeiramente os seus olhos, meus amados. E através dele você entenderá que se você é o típico membro que só vai ao templo ou igreja, né, nos dias de culto,
tudo é motivo para não ter tempo de servir ao próximo, sempre está em meio de fofocas, discussões infindáveis, o que é seu, depois da sua conversão, nunca convidou ninguém da sua congregação ou rua para ir na sua casa, ou só vai na sua casa pessoas qualificadas por você, o seu cônjuge, filhos, netos, pais, é mais importante do que o desconhecido? Te pergunto, vamos lá, leia o que está escrito em Atos 20, 21. O Atos é o primeiro livro depois dos evangelhos. Vai vir Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois Atos. Vamos lá? O porquê que eu estou falando isso com vocês? Porque esse versículo tem tudo a ver. Vamos lá. Se você quiser ler o 20, pode ler, e o 22 pode ler, mas o que eu quero mostrar para você aqui é só o que a Bíblia fala em relação. Vamos lá? Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com o Criador e a fé em nosso Salvador. Isso é, e agora, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Isso é, o que isso está querendo te falar? Se você se diz convertido, se você se diz servo do Salvador, servo do Criador, qual seria o motivo de você hoje ter as 7 chaves trancado todas as suas portas e janelas, com medo de olho grande, de fofoca, de inveja? Por que hoje as pessoas não podem se aproximar de você e você evangelizar? Fala para mim. Realmente você é convertido? Aquele banho que você tomou lá nas águas foi realmente só um banho? E aquilo que você chama de Espírito Santo quando você está lá dançando e falando em uma língua estranha? Será que é o Espírito Santo mesmo? Porque a Bíblia fala bem claro sobre o ato de você servir o desconhecido, servir o amigo, servir o parente, sem olhar quem. E por que você não faz isso, já que você é tão caracterizado como convertido? Fala para mim. O que está faltando? Ah, só uma coisa. Nunca se sai para evangelizar sozinho. No mínimo tem que ter mais um contigo. E não pode ser esposa e filho. É homem com homem. Mulher, mulher. Isso segundo que a Bíblia nos ensina. Mulher não pode sair de casa para evangelizar, principalmente homens. Ela pode até criar um grupo de mulheres, uma ir na casa da outra, conversar. Mas ela sair sozinha da casa dela para evangelizar homens na rua, não pode. Isso a Bíblia não permite. Mas você, homem, você tem que sair no mínimo com mais um para servir de testemunho. Mas isso é um outro estudo que depois eu posso vir falar com você, porque as pessoas adoram inventar história, principalmente quem é maçom. Os maçons, ele pega tudo que você prega com amor e carinho e transforma em coisa ruim. O negócio deles é ganhar dinheiro e falar que você pode estar cheio de erros, cheio de agonias mentirosas, maldosas dentro daquela religião, porque o Criador ele te aceita do jeito que está. Mentira. No céu não entra pecado. No céu não entra fraudador, mentiroso, corrupto, lascívio, prostituto. No céu não entra nada disso. O Criador e o Salvador, ele nunca chegou para você e fala assim, ó, venha como você é e fica aqui como você é. Mentira! Ele só fala assim, ó, venha como estás. O que é esse como estás? Se você tá com roupa rasgada, se você tá fedendo a cocô, se você não tem dente, se você tá com doença, venha como estás. Isso não tem nada a ver se você é ladrão e continua roubando. Isso não tem nada a ver se você é corrupto e continua corruptando. Não. Ali ele está falando sobre o modo que você está vivendo, na miséria. Mas que você quer melhorar, quer mudar.
Por isso que eu falo para você, se você tem gato no relógio, tira esse gato do relógio. Se você não paga água, vai lá na SEDAI ou na sua companhia de água aí do seu estado aí, do seu país, põe o hidrômetro na sua casa. Se você tem uma empresa, emita nota fiscal. Se você trabalhe e você sabe que seu trabalho vale 50, cobre 50 e não 200. Porque isso é conversão. Isso é conversão. Vamos voltar ao estudo. Então, lá em Atos 4:32, como eu acabei de ler, você já viu o que está escrito lá. E para terminar essa primeira parte do estudo, porque o que eu estou falando para vocês aqui foi o que eu escrevi, tá? Eu escrevi, esse estudo é meu, eu escrevi. Mas eu dou a você com o maior prazer. Com o maior prazer. Passe para outras pessoas, converse com outras pessoas, porque você tem direito, sim, a ser feliz, você e sua família. Vamos lá. Hoje trarei com afinco o que a Bíblia fala sobre o verdadeiro amor que o Criador nos dá. E através desse estudo você conhecerá o que é o amor. Isso é, creio que você vai gostar e vai entender o que é o estudo, tá? Sejam abençoados vocês. Essa é a primeira parte. Ainda tem a segunda parte que eu vou fazer amanhã ou talvez ainda hoje. Mas eu vou hoje só ficar com essa primeira folha dessas 4 folhas que eu tenho aqui do meu estudo. Peço a você que seja feliz e que saiba abençoar sem a necessidade de esperar a bênção de alguém. Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz em relação a 4 partes de um único estudo, porque são 4 folhas, né? E eu vi que realmente ficou muito grande só uma folha. Dependendo de como ficar as outras folhas, eu não sei se eu vou dividir o vídeo em 4 partes ou em 2 ou 3. Mas eu espero que você tenha gostado. Porque verdadeiramente o que eu tenho feito foi mais para o ato de você entender que você pode sim ser um convertido sem estar dentro de uma igreja e pode sim expressar o amor, o ato de servir pelo Espírito Santo. Só não se esqueça, se inscreva no canal e busque com toda a força o Espírito Santo. Você e sua família são merecedoras. Você e sua família da salvação. É isso aí. Dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Tchau.